E eu gravando com ela, ela me fez chorar muito. Eu me emociono de novo. Ela disse assim: só a pessoa com obesidade sabe o que é acordar todos os dias pensando no que vai comer ou não vai comer. Ai, eu posso isso, eu não posso isso. Essa luta é eterna. Por quê? Eu sou uma pessoa com obesidade. Quando eles começaram a dizer o que eles precisavam para emagrecer, que o obeso tinha que fazer aquilo, eu falei, cara, faz o seguinte, amarra só 6 sacos de arroz na sua cintura e dá uma volta no quarteirão. E aí você vai me dizer quais são as percepções que você tem do seu corpo. Pensa comigo, Mariela. Se eu sei que a atividade física, esse movimento corporal, que é o exercício, se eu sei que isso é bom, por que eu não pratico? Nós só podemos hoje mudar essa relação se eu tenho consciência, se eu aprendo a fazer escolhas, pego essa escolha, coloco ela no mundo e assumo a responsabilidade sobre ela. A responsabilidade sobre a escolha é sua. Mas se você não tem consciência, essa escolha ela é feita de uma forma É quase que sozinha, porque ela é inconsciente. Ela vai empurrar, porque é inconsciente. A bariátrica, ela é muito bem-vinda. É necessária para algumas pessoas. Mas como tudo, não é o único recurso. Exatamente. Uma podcaster bariatricada. Sim, muito prazer. Eu sou Mariela Parolini. Bariatricada desde novembro de 2020, com quase 40 quilos eliminados, já com reparadora. Virei podcaster para contar a minha história, com suas dores e delícias. E amo conversar com quem entende do assunto. Tanto com profissionais incríveis, quanto com amigos de grampo. Afinal, somos uma comunidade no bariátrica.club. Aqui é de uma bariatricada para bariatricados. Só que longe de gordofobia, sem bariátricofobia e nunca será uma apologia à cirurgia bariátrica. Então, se a sua Nutri já liberou, pega o seu café e vem comigo. Em mais um episódio que eu tenho certeza que você vai amar. O Pinduca já esteve aqui com a gente antes. É um parceiraço. Mas ele está com um projeto que eu estou achando tão bacana e que tem muito a ver com o que eu estou vivendo. Claro que a gente acaba tendo mais essa afinidade por coisas que a gente vive, né? Não tem jeito. E todo mundo sabe que, para mim, a atividade física é sempre algo, para dizer o mínimo, desafiador. Mas eu vou deixar o Pinduca se apresentar e contar um pouco mais desse projeto e a gente vai falar mais sobre essa mentalidade para mudar os hábitos. Pinduca, meu caro, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Se apresente para quem não assistiu ainda o nosso episódio, já tem tanto tempo, né, que a gente gravou, Verdade. foi logo no início do podcast. O podcast já passa dos episódios 100 e já são 3 anos. Nossa, Mariela, primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? É um prazer enorme estar com você, partilhando, né? Compartilhando esse momento, esse assunto que, para mim, assim, é um desafio muito grande a cada dia, é um propósito, né? Contribuir com as pessoas, falando da saúde mental, falando da saúde física. Quero aqui também agradecer a todos aqueles que acompanham o seu canal, porque esse acompanhamento é uma nutrição, né? Ele fortalece para que nós tenhamos possibilidade de continuar com esse trabalho. Então, tenho certeza que você faz isso com muito amor e recebe muito amor das pessoas que acompanham a sua jornada e os seus conteúdos, seus convidados. Bom, o meu nome é Anderson do Prado, o meu apelido é Pinduca, né? Eu venho do esporte, né? A minha origem de formação, né? Fui atleta profissional de futebol, depois fui para a educação física para continuar nesse ambiente, me tornei professor, personal, gestor esportivo, né? Então tive uma experiência de quase 30 anos aí na área do esporte, mas há quase 10 anos atrás eu conheci a psicanálise, me encantei. A psicanálise respondeu muitas dúvidas que o esporte, que a ciência do esporte, para mim, não respondiam, né?
e eu vivi um ambiente esportivo onde a psicologia positivista, né, progressista, aquela de vamos, você vai ganhar, não para, vai que você consegue, meta, isso que a gente vive na sociedade. Para mim foi muito bom, ganhei muitos jogos, ganhei muitos campeonatos, mas eu também sei que destruiu a vida de muitas pessoas que não suportaram essa pressão. E hoje eu atendo clinicamente, né? 95% dos meus pacientes, dos meus analisandos, são pessoas que estão ligadas ao esporte, né? São atletas, são familiares de atletas, são pessoas que buscam esse entendimento sobre a atividade física, o porquê que faz demasiadamente, quer dizer, exageradamente, o porquê que não faz e foge das atividades físicas, né? Sempre negando, sempre para o lado oposto. E aí eu trago uma discussão com isso, muito intensa. Nesse caminho todo, eu acabei escrevendo um livro que se chama-se O Jogo Interno, que é a saúde mental do atleta e a Eu quero. responsabilidade. Ah, será enviado para você, com certeza. A responsabilidade dos pais e técnicos esportivos, e eu venho atendendo esse público e dando um pouquinho mais de informação, né? Compartilhando os meus conhecimentos, unindo a psicanálise ao esporte. E já fica bem claro que não existe psicanalista esportivo, como existe na psicologia, não existe psicanálise do esporte. O que existe é uma psicanálise que cuida de um ser humano que se manifesta no esporte. Então, quando alguém chega aqui, o caminho de entrada muitas vezes é essa via, né? Pô, você trabalha com esporte. Mas quando eu começo a conversar, quando eu começo a análise, eu estou cuidando de um ser humano, entregando com amor esse conhecimento, essa possibilidade da pessoa enxergar quais são seus desafios para que ela se desprenda de sintomas, de atitudes que são negativas, né? E hoje de manhã... Não, pode falar, é que eu achei fantástico isso aí que você disse, mas a gente vai voltar nesse ponto aí. É que hoje pela manhã eu admiro muito, né? Eu tenho estudado a cada dia nesses 10 anos muito da psicanálise, da filosofia, da psicologia, da cultura. E hoje eu vi uma frase do Mário Sérgio Cortella que eu adoro, e ele Eu disse também. uma coisa que me tocou logo no primeiro instante, assim. Ele disse o seguinte: ele gostaria que o sucesso fosse traduzido em ensinar o que se sabe, praticar o que se ensina e perguntar o que se ignora. E Repete. eu vou repetir com a explicação do que ele deu para isso. Ensinar o que se sabe, isso ele chama de uma generosidade mental. Compartilhar, né? Levar para o outro aquilo que você conquistou. Praticar o que se ensina, aquela conversa que faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, né? Isso não tem coerência ética. Então, praticar o que se ensina e perguntar o que se ignora, o que não se conhece, ter a humildade intelectual de perguntar aquilo que a gente não sabe, porque todos nós estamos numa constante, e aí nós começamos a entender que cada dia que eu estudo, que eu vou buscar mais informações, eu sei menos. E essa é uma humildade intelectual, né? Então, quando ele falou isso, e eu tinha essa gravação com você, né, nesse momento, eu falei assim, meu, essa mensagem ela é linda, porque o sucesso não pode estar atrelado só à busca de um bem material, só à busca de emagrecer mais 1 quilo, só na busca de ter mais bens, né? O sucesso ele tem que estar ligado a uma relação mais humana. E quando eu compartilho com o outro, eu estou trazendo essa relação de importância, né, com o ser humano. E não com aquilo que ele consegue conquistar, com aquilo que ele consegue ter, né? E eu parto um pouquinho mais para o ser, né? Para o estar, para viver o momento. Então, eu acho que esse início de conversa, eu já gostaria de deixar essa mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando. Pinduca, é sensacional, porque eu tenho falado uma coisa, a gente não pode passar pela bariátrica, a gente tem que viver a bariátrica. Porque
o que a gente ouve muito, e isso é... Se você conversar com 100 bariatricados vão te dar a mesma resposta. É assim, eu conheço fulano que engordou tudo de novo. Eu conheço Beltrano que virou alcoólatra. Conheço Ciclano que começou a comprar muito. Sempre tem... eu conheço outro que morreu. Fulano... Sempre tem alguém. Mas peraí, o que a gente está fazendo? E outra, desmerecer a bariátrica. Como se fosse menos você fazer a bariátrica. Como se houvesse mérito apenas no emagrecer por atividade física, por uma reeducação alimentar. E não é tratado como uma doença, né? Hoje está sendo um dia de gravações aqui, e depois eu vou te mandar até um podcast que eu gravei hoje, ainda quando for ao ar eu te mando, que a bariatricada estava comentando que ela tentou suicídio. Ela estava... Aconteceram uma série de coisas na vida dela, e ela entrou numa depressão extremamente profunda, e ela chegou a tentar. Então, essa pressão que a gente sofre por ser obeso e ter que, né? É como se eu não tivesse sucesso na minha vida. É como se estar acima do peso não fosse ter sucesso, fosse uma pessoa fracassada. E algumas pessoas ainda querem colocar que se você fez a bariátrica, você é um fracassado. Houve um vídeo que circulou muito tempo falando sobre isso, um absurdo, de que quem faz bariátrica é um fracassado. É muita falta de empatia, para dizer o mínimo, né? É muita vontade de querer aparecer nas redes sociais. E o esforço que a gente tem que ter, a energia que a gente gasta. Tem uma médica, inclusive eu vou gravar com ela já fez a bariátrica, ela é cirurgiã bariátrica e recentemente ela fez a bariátrica. E eu gravando com ela me fez chorar muito. Eu me emociono de novo. Ela disse assim: só a pessoa com obesidade sabe o que é acordar todos os dias pensando no que vai comer ou não vai comer. Eu posso isso? Eu não posso isso? Essa luta é eterna. Por quê? Eu sou uma pessoa com obesidade. Ponto. Eu tenho que me policiar. Mas, bom, desculpa aqui pelo choro, mas eu sei também que há um processo que me levou ao sucesso. E dentro desse processo, a mudança de hábito ela é fundamental, que me leva à mudança de mente. Eu tenho que mudar a mente. E tudo na nossa vida, né, Pinduca? A gente faz escolha. A vida é escolher. Se nesse momento nós dois escolhemos estar aqui gravando podcast, a gente teve que abrir mão de outras coisas. Tudo na vida é escolha. Por que com comida eu tenho que querer tudo? Por que com comida eu tenho que escolher tudo? E na atividade física eu tenho que escolher nada, né? Aí entra o outro caso. Não, eu escolho não fazer. E para mim a atividade física sempre foi algo muito difícil. Para criar o hábito da atividade física. Eu já te falei isso antes, né? E estou aprendendo agora com a corrida, que eu nunca imaginei fazer isso na minha vida. Nunca. A ter este foco de que isso é benéfico para mim. Eu vi que você quer falar alguma coisa, te interrompi, desculpa. Não, imagina. Mariela, aproveitando esse momento que você se emocionou um pouco, eu queria compartilhar com você e com os nossos telespectadores aqui, né, os nossos internautas, que todas as vezes que eu leio esse livro, que se chama A Coruja Era Filha do Padeiro, eu me emociono. Eu tive conhecimento desse livro através da psicanálise há uns 5, 6 anos atrás, e ele traz o relato de mulheres obesas. Então, ele trabalha o conteúdo na anorexia nervosa, o conteúdo na obesidade do feminino.
E como eu venho do esporte, como eu venho da formação, da performance, e vejo isso nas academias, né? Os professores, personal trainer, que sempre transportam um modelo de performance de um atleta para a vida das pessoas, entre aspas, comuns. E eu lembro que eu propus num curso de formação para vários profissionais, né, que trabalhavam como personal trainer, quando eles começaram a dizer o que eles precisavam para emagrecer, que o obeso tinha que fazer aquilo, isso eu falei, cara, faz o seguinte, amarra só 6 sacos de arroz na sua cintura e dá uma volta no quarteirão. E aí você vai me dizer quais são as percepções que você tem do teu corpo. E isso foi chocante no dia, porque ninguém nunca tinha pensado nisso. Porque quando nós temos uma teoria que se eu gastar menos energia do que eu consumir, eu emagreço. Isso é muito simplista. E esse livro, A Coruja Era Filha do Padeiro, traz uma reflexão muito interessante. Nós temos uma obesidade primária que vem de um viés genético da quantidade de célula adiposa, gordurosa que nós temos no corpo. Eu falo que um São Bernardo jamais vai se transformar num cachorrinho pincher, por mais que você dê treinamento para ele. E o inverso também é verdadeiro. Então, primeira questão é, quem é esse ser humano que está à sua frente? Qual é a relação fisiológica de composição corporal dessa pessoa? Segundo, é entender essa obesidade secundária, a página 1. O que levou essa pessoa a ganhar peso, né? A engordar. Quando eu começo por esse caminho, eu estou colocando o ser humano à frente da metodologia. Quando eu falo hoje de movimentos corporais, eu estou tirando um rótulo de que nós temos que fazer atividade física, atividade esportiva, que temos que fazer exercícios. Isso está muito vinculado à performance. E olha só, não tem problema nenhum trabalhar com isso. Só que a performance não é saúde. Não existe um atleta de alta performance esbanjando saúde. Ele sempre está lesionado. Por quê? A performance é um carro de Fórmula 1, que é exigido sempre a 100%, 110%, e ele quebra muito rápido. Por que a gente compra um carro popular e fica 10 anos andando com o carro? Porque você respeita um limite dessa máquina. Quando você pega um carro de Fórmula 1, eu tenho certeza que ele é melhor tecnologicamente que um carro comum, um carro popular, mas ele dura menos. Então a performance, ela não se encaixa nesse lugar da saúde. E quando você lê os relatos das coisas mais simples, que são grandes desafios para uma pessoa obesa, sentar numa cadeira de plástico, ela tem medo que a cadeira quebre. Sentar numa poltrona... Eu nunca subi numa árvore, porque eu tinha medo que a árvore quebrasse. Olha isso, e as crianças brincam, a gente tem vontade de viver essa questão de subir em árvore, né? Passar numa catraca, Não. subir uma escada e o medo daquela escada quebrar, atividade cotidiana em casa, escadinha de 3 degraus. Então, entender esse ser humano e entender que todo o sistema que nós temos, fisiológico, ele se beneficia com o movimento corporal. Todos eles. Digestivo, circulatório, mental, tudo. Então, o movimento corporal, ele é interessante. E o movimento corporal que eu faço hoje, eu sou um esportista, ex-atleta, e amo isso. Eu pedalo, eu corro, jogo tênis, jogo futebol, e isso cabe para mim. Mas para algumas pessoas, o movimento corporal vai ser fazer um alongamento no chão da sala da casa, dar uma volta no quarteirão, levar o cachorrinho num parque para dar uma volta, brincar com o seu filho, começar a movimentar o seu corpo. Isso já é de grande valia.
Quando eu penso na relação de exercícios, ou de esporte, ou de atividade física, eu estou dando rótulos, porque eu preciso ser aceito por essa comunidade, que ainda não começou a ler essa relação que eu acabei de citar, do movimento corporal. E com relação à alimentação, e aí a psicanálise, ela é sensacional, porque, pensa comigo, Mariela, se eu sei que a atividade física, né, se o movimento corporal, que é o exercício, se eu sei que isso é bom, por que eu não pratico? Isso é Existe uma lógica, mas por que essa lógica eu não coloco em prática? Na verdade, essa lógica, nós que colocamos que existe a lógica quando eu estou agindo pelo viés do consciente. Quando eu estou pensando no inconsciente, a psicanálise, ela entende que nós temos um inconsciente e um consciente. Esse inconsciente, ele não tem lógica. Ele não tem... Ele é ilógico, ele é amoral, ele é atemporal. Por isso que não encaixa. E aí, a análise é sensacional. Por quê? As minhas atitudes estão vinculadas às experiências que eu vivi. Então, quando eu descubro que a relação, por exemplo, com o alimento está relacionada diretamente com a minha fase de desenvolvimento oral, que é o primeiro ano de idade, 1 ano e meio de idade, do nascimento a 1 ano e meio de idade, onde eu recebia o alimento, o peito, o leite materno, e junto com ele, afeto, amor, carinho, segurança, proteção. Quando eu tenho uma falha ou uma falta percebida dessa pessoa que eu chamo de mãe, que faz essa função materna, às vezes não é mãe, mas é quem fez a função materna, essa falta pode desencadear num adulto a necessidade de comer para buscar aquilo que eu vivi nesse primeiro momento, ou que eu não vivi. Eu me lembro de uma paciente que ela, obesa, que ela teve na sua trajetória uma compulsão por chocolate. Ela comia muito chocolate. E aí, numa análise, ela descobriu que a mãe, entre aspas, porque é a palavra, mas o fato nós vamos entender. Sim. A mãe abandonou, quer dizer, o que foi abandonar? A mãe foi trabalhar, que é super comum. A mãe Normal. abandonou e ela foi criada pela avó. A avó, para que ela se sentisse bem, ou parar de chorar, ou parar de... toda hora dava chocolate. Então, olha o caminho que o inconsciente traz. Se eu como chocolate, eu me reporto à minha avó que fez a função materna. Nossa, esse lugar eu fico tão bem. Eu tenho gozo, eu tenho prazer. Quando que a pessoa consegue escolher outra coisa? Quando ela tem consciência desse caminho. A psicanálise vai trazer a consciência. Então, retomando, é assim. Quando a pessoa consegue fazer outra escolha, quando ela tem consciência disso. E aí a psicanálise é sensacional, porque ela abre uma cortina. Essa psicanálise freudiana, que é do simbólico, que é analisar o que aconteceu comigo e o que me trouxe para esse sintoma, para essa atitude, é o simbólico. Lacan, que releu toda a obra freudiana, deu continuidade, ele traz uma extensão dizendo que nós vivemos uma psicanálise do real. O real é aquilo que se repete. Eu fiz uma especialização com um professor psicanalista chamado Jorge Forbes, que foi aluno do Lacan. E nós discutimos muito o que ele acredita, né? Nós só podemos, hoje, mudar essa relação se eu tenho consciência, se eu aprendo a fazer escolhas, pego essa escolha, coloco ela no mundo e assumo a responsabilidade sobre ela. E olha que interessante. Por que é difícil fazer escolhas? Porque hoje nós temos muitas opções.
É óbvio que antes era muito mais difícil você comer um fast food, um Big Mac, ou um outro lanche, ou uma comida japonesa, ou uma pizza. Era muito mais difícil há 40 anos atrás. Olha, só 40 anos atrás. Hoje você está com isso tudo na mão. Nós temos um Literalmente. aplicativo que você não precisa cozinhar e você tem o que você quer comer em 30, 40, 50 minutos na sua casa. Então, aprender a fazer a escolha pode ajudar a você melhorar essa relação com o alimento. Você diz que fazer escolhas é abrir mão de outras coisas, e é um fato. Para nós estarmos aqui, eu não estou com a minha família, você não está com a sua família, você não está no seu lazer, não estou no meu lazer, mas são escolhas. É muito difícil, porque inconscientemente você tem um mecanismo que te leva para esse lugar. Quando nós estamos falando de bariátrico, e eu já me coloco aqui, eu fiz um PDF com mais de 80 páginas falando sobre o processo do bariátrico, o que antecede, o que ele pode trabalhar, como que ele pode depois buscar esse movimento corporal, e eu me coloco aqui à disposição de encaminhar isso para você, para os seus ouvintes que estão Nossa, quero acompanhando, demais. para que você A gente vai compartilhe. fazer o seguinte: a gente vai ver uma maneira de disponibilizar para quem está ouvindo esse podcast. Perfeito, Essas perfeito. pessoas, a gente vai pensar como vai Sim. fazer. Eu mando para você depois, porque lá tem uma trajetória que eu acho que pode ajudar. O que acontece, né? O bariátrico, a bariátrica é um método, é um caminho que ela pode ser utilizada por qualquer pessoa. Por isso que essa discriminação ela é negativa demais, é injusta, é um crime, porque pode ser um recurso. O que eu trago é que, para que eu tome essa decisão de escolha, eu preciso ter muita consciência. Essa paciente que eu estou te falando, essa analisanda, ela, quando me conheceu, ela estava há 15 dias de uma bariátrica e decidiu, depois de descobrir isso, experimentar um período sem a cirurgia para entender se ela conseguia se relacionar com isso, até onde Legal. conseguia chegar para depois decidir se faria ou não a bariátrica. Então, quando você tem consciência, você topa a jornada, você faz a escolha de não estar em outras vias, de comendo demais, da compulsão, porque quando você fala assim, ó, as pessoas elas compram demais, elas querem beber demais o álcool, né, cerveja, uísque, seja o que for vinho, ela tem um deslocamento. Qual é Sim. o deslocamento? Se eu não posso mais comer demasiadamente, porque eu não tenho espaço físico mais no estômago, eu passo mal, eu desloco para outra coisa que me dá um prazer. Agora, isso não é uma escolha que eu estou falando, dizendo consciente, eu vou parar de comer, vou começar a comprar. Isso vai acontecendo e você não percebe. De novo, a escolha, a responsabilidade sobre a escolha é sua. Mas se você não tem consciência, essa escolha ela é feita de uma forma É quase que sozinha, porque ela é fluidora. inconsciente. Ela vai empurrar, porque é inconsciente. Então você entra nessa relação com o real que o Lacan traz. Toda hora eu tô lá, mas eu não sei por que isso vem de novo, o que eu tô fazendo de novo, que eu de novo comprei, de novo fiz. Ou você nem percebe, só não, isso é normal, né? Eu amo relógio, nossa, eu amo trocar meu brinco, eu amo Eu comprar. mereço. E olha que interessante essa sua fala. Quando eu estou tristinho, eu mereço X. Quando eu estou muito alegre, feliz, eu também mereço, porque eu estou feliz. Então você traz uma racionalização para te convencer do que você está fazendo, existe um porquê correto. Agora, você trouxe uma fala que eu sempre chamo muita atenção para isso, e eu gostei muito. Você falou do gozo e do prazer. A gente está sempre buscando alguma coisa que nos dê prazer, que seja confortável ou não. Quando eu penso, existem alguns olhares para isso. Freud, toda a raiz da psicanálise está ligada ao prazer. Ele traz o prazer da sexualidade, o prazer do gozo
do sexo, o prazer que não é o sexo pelo sexo, mas o gozo que eu tenho com a satisfação que pode ser deslocada para outros afazeres. Então, para ele, eu estou sempre na busca do prazer e no afastamento do desprazer. Para outros. Não, pode ir que depois eu vou te fazer uma pergunta. Para outros profissionais, eu posso estar na busca de um entendimento do meu sentido de vida, o que dá sentido para a minha existência, né? Como o Viktor Frankl, e eu posso também estar na busca de um poder. O poder é a minha satisfação. Eu ter, eu ser, eu estar, eu ser reconhecido pelo outro. Então, depende do olhar. Quando eu penso nessa relação freudiana, eu estou sempre na busca do prazer, fugindo do meu desprazer. Mas não é só o prazer consciente, é o meu inconsciente. Sim. Aquilo que me faz gozar, né? É o alimento, é a compra, essa necessidade de que eu esteja no centro do universo, quando eu penso no narcisismo, é a minha neurose por compulsão, a repetição. Então, todo momento eu estou buscando fazer a mesma coisa, repetir aquilo. Então, esse olhar, o analista vai poder, junto com o seu analisando, abrir essa cortina, trazer isso para a consciência. E aí, Pinduca, eu falo muito assim, a gente tem que aprender, eu vou usar a minha linguagem, tá? Não tem formação nenhuma psicanalítica, nem... Mas o que eu vejo é... Comer é um prazer, óbvio. O que eu posso buscar além do alimento nesse prazer? É um prazer de buscar novas receitas? É um buscar ter uma mesa bonita? Uma mesa que agrade? Buscar ter uma saúde? O que eu vou buscar além da comida em si? Olha que interessante essa sua pergunta, e é muito comum. Se você buscar outras coisas inconscientemente, você está no mesmo lugar. Você só deslocou. E aí você me diz o seguinte: o que é mais prejudicial? É buscar o alimento ou buscar a compra compulsiva? É buscar o alimento ou o exercício exageradamente? Os dois são prejudiciais. São prejudiciais. Então, talvez a nossa página 1 não esteja em falar assim, eu vou fazer exercício porque aí eu paro de comer. Não, talvez seja entender o porquê que você está comendo. O porquê que você nega esse movimento corporal. Na fase anal, que é a fase onde a criança está começando a ter o controle esfinteriano, quer dizer, ela começa a sair da fralda, né? Ela escolhe fazer o cocô ou retém o cocô. Isso vira uma moeda de troca para a criança. Essa fase anal poderia ser chamada de fase paterna. Existe uma função muito grande do pai em pegar essa criança que estava no colo da mãe e dizer: ô, bacaninha, essa mulher não é só sua, você não é o centro do universo. Eu vou te levar para o mundo e vou te apresentar o mundo e eu vou te proteger. E o que está acontecendo com a criança nessa idade de 2 aninhos ali? Ela está começando a correr, está começando a andar de bicicletinha, ela está começando uma relação com o movimento corporal que, se nessa fase ela teve um trauma, uma falta, uma agressão com esse comportamento, quando ela estiver numa fase adolescente adulto, ela pode simplesmente não querer se movimentar. Porque, às vezes, olha que interessante, menino, menina, para de correr, porque se você correr, você vai cair, você vai bater a cabeça, você vai morrer. Opa! Correr, cair, cabeça, morrer? Eu não vou morrer na minha vida inteira, nunca mais vou correr. E é tão simples, mas é tão impactante, é um ponto de fixação, você tem que dar consciência para isso. Para você entender que você pode se movimentar. Como então que a gente ressignifica e busca a maneira correta disso? Não sei se a palavra é ressignificar. Eu vou aproveitar a palavra e depois eu te explico. Ressignificar, ao meu conceito, não é possível. Sabe por quê? Só você viveu aquele sentimento, aquela dor, e ressignificar está atrelado a apaga isso e constrói isso. Vamos voltar para aquele momento que o seu
pai te deu aquela surra e fingir que ele te deu um abraço e pensar que ele te deu um abraço e isso vai trazer um conforto. Não, parceiro. Quem apanhou sabe qual é a dor. Tá lá. Eu acredito na aceitação, né? Existe uma linha de uma terapia muito bacana chamada Revolução das Virtudes, que diz que quanto mais nós evoluirmos nossas virtudes, melhores seres humanos seremos, melhor trataremos com as relações. E a aceitação é uma das virtudes. Mariela, quando eu aceito que eu tive um pai, uma mãe, alguém, um cuidador que me fez sofrer, eu não estou dizendo que eu estou concordando com isso. Eu estou dizendo que eu aceito, que eu não tenho mais como mudar, mas que hoje eu sou um adulto, consigo me proteger e eu posso fazer outras escolhas. Essa consciência, ela dá para nós uma liberdade de viver aquilo que eu gostaria de experimentar, aquilo que pode me levar para um lugar de mais saúde. A questão da obesidade ligada à bariátrica, como eu já disse, é um recurso, e é um recurso eficiente para muitas pessoas. Por isso que precisa ter consciência, porque como você já falou, muita gente se suicidou, muita gente voltou a engordar, muita gente teve outros problemas com compulsão, com alcoolismo, porque tem uma falta. É como pegar uma pessoa e induzi-la a ficar fazendo 3, 4, 5 horas de exercício todos os dias. Algumas até fazem, é um recurso. Você vai gastar mais e ingerir menos. Mas onde você vai parar? Então, a bariátrica, ela é muito bem-vinda. É necessária para algumas pessoas. Mas, como tudo, não é o único recurso. Exatamente. E quando eu falo disso, é muito comum na área da saúde mental, você tem muitas fórmulas, muitas metodologias de trabalho com a saúde mental. Se alguém, essa fica um compartilhamento com todos vocês, presta atenção, se alguém dizer para você que com uma única fórmula, com um único procedimento, com uma única terapia, ela consegue... Um único alimento. Um único alimento, uma única forma de emagrecer, ela consegue dar conta da complexidade humana, isso não é verdadeiro. Até hoje não é verdadeiro. Eu falo isso com muita tranquilidade. Porque é impossível, nessa complexidade do que é o ser humano, uma forma dar jeito. Por isso que a bariátrica não serve para todos. Por isso que o exercício não serve para todos. O exercício que eu digo, aquele metodológico, todo dia, 2, 3 horas, academia. Às vezes o movimento corporal é o que encaixa. O que é possível, o que é tolerável. Né? Então, eu preciso dar consciência para isso. Agora, se eu escolho qualquer que seja o método, ele pode estar atrelado a outros. Eu posso buscar, né, resolver minhas questões, tirar minhas dúvidas com a psicanálise, com a psicologia, com outras metodologias de exercício, de bariátrica, né? Existem vários caminhos. Né? Se a gente colocasse uma analogia numa montanha, pensa para você ver, para eu chegar no topo, quantos caminhos eu consigo desenvolver, traçar numa montanha para chegar num lugar comum? Se eu entender que o lugar comum é um bem-estar, né? Luc Ferry, ele foi ministro da educação na França. E eu tive o prazer de ter aula com ele e conhecê-lo. E ele diz o seguinte, né? A busca pela felicidade a todo momento, né? A busca de qualidade de vida, a gente ouve isso, tá na moda, vamos buscar qualidade de vida. Ele fala, não a qualidade de vida, mas a vida de qualidade. Nós não seremos felizes em todos os momentos da nossa vida. Graças a Deus por isso. Contrário do Galhardo, falava assim, o sentimento de não estar feliz, né, de estar nervoso, de estar ansioso, de estar triste, é humano. Uma vaquinha não vai ficar ansiosa. Um cavalinho, quando nasce, ele já não nasce ansioso. Só que eles nascem prontos. Né?
Sartre. Eu gosto, aproveitando essa fala sua, eu me lembro muito da música do Lulu Santos. Não existiria som se não houvesse o silêncio. Né? Exato. Não, o quê? Não existia som, não existia luz se não fosse a escuridão. Para ter é necessária a ausência. Não vai ter aquele... E a gente não dá conta daquilo o tempo inteiro lá em cima também, não? Não tem como ser feliz. O que está matando uma parte da população é achar que nós vamos ser felizes a vida toda. Só que ser humano é viver a tristeza. Ser humano é viver a dor. Isso é humano. Olha que interessante, Mariela, nós temos percepção do tempo cronológico. Nós temos um problema danado que muita gente tem medo de morrer. Sabe por quê? Porque ele sabe que o tempo está passando e o tempo dele é limitado aqui. Um animal não tem percepção cronológica. Então ele não vai ter ansiedade como? Ele pode estar vivo hoje e virar churrasco amanhã. E tá tudo certo. Então... É interessante porque, assim, essa questão do... Eu tenho conversado muito com algumas pessoas e colocado isso, quando a gente tem essa percepção de que não vou ser feliz o tempo inteiro, mas eu quero, sim, buscar aquilo... Claro, todos nós estamos buscando aquilo que nos dê prazer, que nos dê sentido para a vida, satisfação, né, usando essas palavras que você disse, e que há altos e baixos disso, né? Uma vez eu ouvi uma frase, toda vez que a linha está muito reta, na hora que você vê naquele aparelhinho lá, é porque você morreu. Quando você está vivo, você tem os tá altos e oscilando, baixos, tá né? oscilando. E aí eu trago para a corrida. Eu gosto de correr, não é uma coisa que eu vou te falar assim, nó, ou como um boa mineiro, nu, eu vou sair para correr. Não, eu corro porque eu sei que isso está me fazendo bem. Vem uma série de questões conscientes do que isso me traz. Eu fiz agora, primeira vez, domingo, 21 quilômetros, uma meia maratona. Na hora que eu comecei a correr, o meu pensamento é, o que eu estou fazendo aqui? Porque você sabe... Aí, trazendo uma outra coisa que você disse, eu não sou uma atleta de alta performance, e não é o meu objetivo. Eu tenho meu pace extremamente alto. E não é o meu objetivo baixar para 5, 4. Eu estou perto de 8. Se eu chegar perto de 7, tá de bom tamanho. Só que na hora que eu saio... Olha só o que acontece. Na hora que você dá a largada, que é extremamente emocionante, você vai no pelotão. Na hora que você vai no pelotão, você acaba se esforçando mais do que deveria. Então eu comecei a cansar demais. Na hora que eu olhei, o meu pace estava 6 e pouco. Chegou a 5 e alguma coisa. Eu falei, isso aqui não é meu pace. E eu estava exausta. E aí eu comecei, o que eu estou fazendo aqui? Cada 100 metros pareciam 100 quilômetros. Aí eu fui, voltei. Falei, peraí, qual que é o meu? E aí eu fui encontrando. Eu comecei, a minha roupa, olha que louco, a minha roupa começou a cair. Eu ficava puxando a minha roupa. Eu tava muito frio, eu coloquei por baixo daquelas blusas térmicas. No meio da corrida eu tirei a roupa. Nunca fiz isso. Né? Claro, eu estava com top por baixo, enfim. Mas eu comecei a parar porque as coisas começaram a me incomodar. Ontem eu estava na podóloga porque eu tô com os 2 dedões do pé ferrados, para não falar outra coisa, sem unha. Então, começaram a... Mas na hora que eu terminei os 21, a sensação de ter conseguido, eu chorei horrores. Eu gastei 2 horas e 56. Eu tinha me programado para 3 horas. Eu não estou nem aí. O cara que ganhou gastou 1 hora e 18. A mulher que ganhou 1 hora e 21. Esse não é o meu objetivo e não é isso que eu dou conta. Ponto. Parto desse princípio. Agora, eu fiz o que, para mim, foi possível e fiquei satisfeita com aquilo. Olha que interessante sua fala, Mariela. Primeiro, parabéns, né? Correr 21 é a distância que eu amo. Assim, eu falo, nossa, correr 21 é gostoso, porque exige um pouquinho a mais do saudável
e também não mata como uma maratona, né? Maratona. Não, e tem só 10 meses que eu comecei a correr, tá? Então eu fico feliz pra caramba. Uma coisa que me chama a atenção na sua fala é assim, ó. Eu comecei a ir com o pelotão. Nós estamos indo com o pelotão, Mariela. Quando você se ligou, quer dizer, quando você deu consciência que você estava indo com o pelotão, que você não ia chegar, você saiu do pelotão e entrou no seu momento. Entrou em você. Você trouxe uma consciência que no pelotão não dava. Quantas pessoas a gente conhece que estão no pelotão na busca do primeiro milhão, estão no pelotão na busca de emagrecer a qualquer custo, de ter 6% de gordura? Quantas pessoas estão no pelotão de não olhar para o outro? Né? Quantas pessoas estão nesse pelotão e que se não der consciência para isso, não vai chegar. Não vai chegar. Ah, eu terminei com gozo. Eu arrisco a dizer que se você continuou no pelotão, você não ia chegar. Não, não ia. Eu tenho certeza disso. E aí, veja bem, não tem problema nenhum você escolher desafios para sua vida. Isso é legal, né? Correr para mim hoje é uma relação assim espiritual muito interessante, que eu gosto de correr no meio do mato, gosto de correr na montanha. E eu moro a 1 quilômetro da Serra do Itapetí. Então eu saio de casa, 1 quilômetro eu estou no meio das trilhas. E isso para mim é muito legal. É uma conexão assim, espiritual muito forte. Então, para mim é esse o correr, né? Pedalar, mesma coisa, eu gosto desse ambiente, mas eu também sou muito da competição. Então eu gosto do tênis, eu gosto do futebol que te coloca nesse lugar. Agora, como que eu vou escolher experimentar isso? Quantas pessoas eu treinei que começaram a correr 5, aí eu incentivei a correr 10, aí eu incentivei a correr 21, aí eu incentivei a correr a maratona, e eu incentivei a correr a ultramaratona. E vamos falar uma real aqui. Quem corre 100, 200, 300 quilômetros, será que está bem resolvido com tudo na vida? Porque é um sofrimento, é uma agressão muito grande. Será que essa pessoa, Freud dizia que ele poderia estar em pulsão de morte. Será que ele está querendo viver ou morrer? Será que ele está ali se suicidando a cada treino de 50, 60, 70, a troco de um prazer do final, que pode durar tão pouco, né? Não é que não pode fazer, mas é como que eu chego nesse lugar? É a consciência Hoje eu tenho uma rotina, por exemplo, que com a condição que eu tenho física e o que eu gosto de praticar, eu preciso, durante a semana, correr pelo menos 2, 3 vezes 30 minutos, 25 minutos. Para que eu consiga jogar o futebol tranquilo, que eu consiga manter ali uma relação boa com o meu peso, né, que não exige demais do meu tornozelo, do meu joelho, da minha coluna. Então, eu ponho isso numa rotina, eu deixo minhas filhas na escola, antes de chegar em casa, paro num parque, corro ali, 25 minutos, vou para casa, tomo um banho e começo a minha jornada. Aí você fala, nossa, mas só? Por que você não corre 10? Por que você não corre 20? Porque é isso que eu me encontrei para que eu fique bem. Pronto. Pronto. Eu brinco que eu falo assim, ninguém me disse que para entrar na porta do céu precisa ter 6% de gordura. Ó, quantos por cento de gordura você tem? Você passa, você tem muito, você não passa. A porta é estreita, mas não é assim. Essa porta estreita, né? Você deu uma dualidade aí, uma duplicidade de entendimento, porque que estreito é esse que as pessoas acham que tem que ter 6% de gordura? Né? Pode ser muito mais leve, pode ser muito mais tranquilo na minha jornada, né? Na minha jornada. A gente vive um deslocamento, Mariela, muito grande do nosso momento presente. Ou nós estamos na nossa ansiedade com o nosso futuro, que é engraçado porque quando ele chega, ele vira presente, né? Então o futuro não existe, né? Eu nunca vivo o futuro, porque quando ele chega, vira presente. Ou com as nossas angústias, com os nossos sofrimentos com o passado. A gente está sempre lá ou aqui, né? Deslocando. E o único momento que eu tenho para viver essa vida é o meu momento presente. E olha que legal quando eu penso no esporte, né? Você não consegue realizar o seu movimento corporal, o seu esporte, sua atividade física, fora do presente. Você vai tropeçar se você não olhar o seu passo. Se você não perceber você, você vai com o pelotão.
Se você vai dominar uma bola e começa a pensar onde você vai tocar lá na frente, você não olha para o seu pé, a bola passa por baixo. A bola do tenista, ela não acerta nem a raquete. Então o esporte traz o ser humano para o presente. Por isso que as pessoas falam assim, nossa, quando eu vou para a academia, quando eu vou para o meu esporte, eu me desligo do mundo. Ela não desliga, aí que ela liga, mas ela liga no mundo real, o mundo presente. Ela se desliga de um mundo que não existe, que é esse futuro, e se desliga desse mundo passado que já foi. Isso não quer dizer que eu não possa fazer os meus planejamentos para buscar algo que eu gostaria de ter, algo que eu gostaria de viver. Isso não quer dizer isso. Isso quer dizer que quanto tempo eu paro para ouvir uma música? A música traz você para o presente. Uma caminhada traz você para o presente. Fazer uma escultura, minha filha está fazendo uma aula de artesanato, assim, de esculturas mesmo. E é lindo ver ela fazendo aquilo, porque ela está tão comprometida com aquele momento presente, que quando ela sai dali, ela fala, pai, eu amo isso aqui. E fez um vaso hoje, e amanhã fez uma outra peça. Eu falo, cara, olha que legal. Não é só o esporte. Ah, mas eu detesto. Faz o esporte porque você precisa movimentar o corpo. E escolha uma coisa para você viver o seu presente. Tenho certeza que vai te ajudar. Ah, tô com sobrepeso, eu não sou feliz. Porque você não está vivendo a real que você tem para viver. Se você está num processo, vai fazer uma bariátrica. Se você está num processo e vai escolher mudar o seu hábito, não é lá que está a felicidade. É aqui. Nós só temos aqui. E aí entra uma outra coisa que aí vai para um outro podcast, porque é bem intenso isso. Se eu estou sempre buscando lá, na hora que chega, eu não sei o que eu faço com isso. A hora que chega, não chegou, porque o lá, É porque é. ele se desloca, ele é Exato, lá, ele é porque lá. é. Exato. Então vamos supor, Perfeito. eu quero emagrecer 40 quilos. Sim. E aí eu consegui emagrecer os 40 quilos. E daí? Eu vou Aí sempre. você, Então eu vou viver aquilo agora. o que eu tenho para viver hoje, a melhor forma possível, né? Eu, eu trago uma coisa interessante, né? Que isso a gente estende para a vida da gente. Nada, nada que aconteça é mais importante do que você. Um jogo que você perdeu, um alimento que você comeu que você falou, meu Deus, eu não devia ter comido. Nada é mais importante do que você. Mas isso não te coloca num lugar de ser mais do que ninguém. Por quê? Porque as coisas só fazem sentido, e eu acredito isso e trago isso para o ambiente do esporte, quando eu vivo 3 elementos fundamentais na relação. Primeiro, quando eu reconheço o outro como um ser humano. Reconhecer. Segundo, quando eu respeito o outro como um ser humano. E terceiro, quando eu compartilho com esse outro. E se eu regar isso com amor, aí fechou, né? Mas se eu viver os 3, já tá bom. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho que estar bem para viver para o outro. E as pessoas não se deslocam, não olham isso. Porque olha aqui, Mariela, se você desligar agora esse podcast, não faz sentido eu ficar aqui e continuar falando tudo isso. Se eu não entender que eu estou aqui para o outro, entenda quem você quiser como esse outro, não faz sentido a minha vida. O outro me aprova como ser humano existente. Porque se você me negar, se você não me acolher, eu me sinto mal, eu não me sinto bem. Aí você me faz lembrar de uma coisa. Os 2 mandamentos que Jesus traz são amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então eu consigo dar ao outro aquilo que eu tenho. Mas aí você falou regado de amor. Porque não, para que não seja isso no egoísmo, né? Então o que eu tenho e que eu vou oferecer ao outro, como que isso deve ser? Para o cristão é baseado nos ensinamentos de Jesus. Mas o que eu vou oferecer ao outro? Esse olhar, né,
para o outro é interessante, porque no esporte eu tenho um adversário. E o que nós aprendemos com essa realidade social que nós vivemos, econômica, que eu preciso destruir o outro para ter uma vantagem. Só que se eu destruo o meu principal elemento do jogo, o principal é o adversário, parceiro. Pode faltar o que for, mas o adversário, se você tirar, não tem jogo. Se eu não cuidar desse adversário, eu não tenho como jogar. Então, eu desejo vitórias. Quando nós formos fazer alguma coisa juntos, se a gente estiver em competição, eu vou querer ganhar de você. Mas eu vou te reconhecer como ser humano que também treinou, se preparou e esteve ali para eu poder ganhar. Respeitar você se você ganhou e eu perdi, porque não é porque você ganhou que você me odeia. E compartilhar com você o seu sentimento de vitória ou de derrota, nós estamos juntos, porque no outro dia nós estaremos novamente competindo. Se eu entendo isso, eu vivo um esporte diferente. Eu trabalho com crianças, com adolescentes, principalmente do futebol em formação em grandes clubes. É uma pressão enorme para ganhar a qualquer custo. O seu sucesso independe de como você cuida do outro. Isso eu não acredito que traga saudavelmente uma existência para o ser humano. De forma alguma. Que a gente comece cuidando da gente mesmo de uma forma saudável, né, Pinduca? E depois a gente leva isso. Porque se a gente cuida da gente mesmo de uma forma saudável, é isso que eu vou oferecer. Eu vou oferecer o melhor que eu tenho, né? Você sabe que postagens, eu já falei várias vezes, já postei várias situações com esse tema. Postar que eu tô correndo é querer ser mais que outro? É bom ou é ruim? Postar que eu estou correndo pode ser destrutivo se eu quero mostrar que meu pace para quem não entende é a velocidade que eu corro. Quantos quilômetros eu corro, aliás, quantos minutos eu gasto para correr 1 quilômetro. Se eu quiser mostrar que o meu pace é melhor que o seu, não faça isso. Guarda sua fotinho. Agora, se eu postar dizendo assim, olha, gente, eu tenho esse perfil e dá para fazer, hein? Olha aqui, ó, é possível. Eu tenho um caminho que pode não ser o seu, mas é possível. Vamos juntos. Faz total sentido eu postar minha fotinho correndo. Olha como isso é louco. Quem me estimulou, eu não sei se você já me ouviu falando isso, eu fiz uma live ano passado com um bariatricado que emagreceu mais de 70 quilos e virou maratonista, que era o sonho dele. Aí ele comentou, ele é de São Paulo, ele comentou que queria vir a BH fazer a prova da Pampulha, a volta internacional da Pampulha. Eu virei para ele durante a live e falei assim, se você vier, eu vou. Ele falou, então pode se inscrever. Eu falei, meu Deus do céu. Eu nunca tinha corrido na minha vida. E aí meu filho já tinha feito uma maratona, aí fui para a assessoria dele, enfim, comecei a correr dia 31 de agosto. E dia 10 de dezembro eu estava fazendo 18 km na Pampulha. Aí esse ano eu não estava muito estimulada, sabe assim, eu cheguei no objetivo da Pampulha. Sim. E aí esse ano não estava engrenando. Aí o meu instrutor, Mariela, vamos. Você vai fazer 21. Eu falei, você tá louco? Faltando 2 meses. Eu falei, eu não vou dar conta. Ele falou, você vai dar conta. E ele é um ultramaratonista, mas ele entende muito o que eu vivo. E com a bariátrica é muito diferente, porque a gente tem que aprender e ir ajustando, né, Pinduca? Não é como alguém que faz uma dieta, diferença, enfim. E aí a gente tem aprendido como ajustar isso juntos, sabe? Por exemplo, eu fiz a meia maratona foi dia 30 de junho. Dia 22 de junho, eu fiz um treino de 18 km. Eu cheguei em casa com uma hipotermia terrível. Eu fiquei em casa mal o resto do dia. Então a gente foi ver o que tinha acontecido para que não acontecesse nada semelhante com 21. Eu fiquei super bem com 21. Super bem. Agora, fiz em 3 horas. Por isso que eu disse logo no início que não existe um método só. 21 quilômetros, pouquíssimas pessoas numa média populacional correm essa distância. Então, é distante da maioria. Agora, o princípio vai ser o alongamento na sala da sua casa, a caminhada no quarteirão onde você mora, na praça. Você entendeu? E aí era onde eu queria chegar e eu tinha esquecido.
A esposa de um primo tem passado por momentos assim bem turbulentos pessoalmente, por uma série de questões alheias, e tem sido assim, de dezembro para cá ela tem passado por muita coisa. E aí esses dias eu a vi, ela começou, comecei a correr. Falei, que bacana. Ela falou, mas eu tô correndo 1 quilômetro. Eu falei, que ótimo. E aí a gente foi conversando, e a minha família é muito galo, muito Atlético Mineiro. E esse meu primo é muito, assim, é o mais... Para você ter ideia, no casamento dele tava a charanga do galo. Só para você ter ideia. E vai ter a corrida do galo. Tá. Agora. Aí eu mandei para ela, topa? Ela falou, será que eu dou conta? Eu falei, tô junto com você. Ela falou, mas pode andar durante a corrida? Eu falei, claro! Não tem só que correr. Eu falei, de jeito nenhum, eu ando e corro. Aí ontem à noite, na hora que eu fui deitar, ela me mandou o comprovante. Estou contando com você. Olha que legal. Isso é muito bacana. 2009 para 2010, na região aqui, existe uma afiliada da Rede Globo. E eu tinha um parceiro lá que se chamava Júlio, e o apresentador naquele momento do programa de esportes também era meu amigo. E eles me ligaram um ano antes, né, 2008 para 2009, meio que na virada do ano, falou, cara, você precisa dar uma força pro Julião. Eu falei, o que acontece? Pô, ele acabou de falar para nós que o ano que vem ele vai correr a São Silvestre. O Julião tinha 120 e tantos quilos. E aí, nós fizemos um trabalho de um ano, 2010, eu nem tinha esse conhecimento da psicanálise, mas tinha algo em mim que já estava nessa direção de cuidar do ser humano. E nós passamos um ano juntos. E o Julião começou a correr 5 quilômetros, começou a correr 10 quilômetros, e no final do ano nós fizemos uma São Silvestre que ele caminhou muito, estava muito ansioso, perdeu o pai no percurso. Então, para ele foi muito intenso emocionalmente. Eu não tinha ferramentas, porque essa conversa que personal é psicólogo, eu entendo, eu hoje falo com certeza, não é. Personal não é psicólogo. E se interferir na relação psíquica do seu aluno, você vai errar e pode prejudicar. Então, tenha cuidado. Cada um no seu quadrado. Eu já disse isso. E hoje eu tenho um arrependimento porque eu disse sem conhecimento do que eu estava dizendo. Então, esse programa foi para o Esporte Espetacular, em 2010. Quer dizer, para o Brasil todo. E a relação ali era assim, Julião, é o que é possível para hoje. Porra, mas eu não consigo correr 10. Falei, cara, você vai caminhar e correr. Você não precisa correr 21 como você fez, correr 40. Você não precisa. Você pode escolher isso, mas não precisa. Acabei de dizer, eu faço 5 quilômetros, tá ótimo. Porque eu gostaria de viver. Então, essa mão, né, da individuação é importante. Você ter consciência do porquê, quais são os mecanismos que te levam para isso, para você fazer escolha. E a relação com a bariátrica, como eu disse, é um recurso sensacional para muitas pessoas. Desde que ela tenha consciência desse trabalho. Fazer um trabalho de acompanhamento psíquico é extremamente importante. Fundamental. Porque vai acontecer um deslocamento. Você está mudando o teu corpo de uma estrutura, entre aspas, normal, para conseguir um objetivo, que é perder esse exagero de massa gorda, e ali tem um processo da pele que você vai ter que dar conta quando aquela gordura acabar, dos músculos que precisam sustentar esse corpo que não está acostumado, né, a essa nutrição que você vai ter que se readequar, ao compromisso que você assume com você com relação às vitaminas que você vai precisar repor. Todo esse processo, você precisa ter consciência que você escolheu. Porque quanto mais consciência você tem, Mariela, menos você tem para quem reclamar. Ótimo. Porque vai sempre olhar para você e falar, meu, é comigo, não é com a Mariela. Se a Mariela fez algo que me deixou nervoso, o problema não é você. O problema é por que eu fiquei nervoso com aquela sua atitude. Se eu olhar para mim,
eu dou consciência por quê? Que eu fiquei nervoso e talvez eu nem fique nervoso com você. E comece a resolver os problemas em mim. Pinduca, a gente vai ter que gravar mais podcast, porque o Foi um assunto é prazer. muito gostoso, é muito bom. E eu queria, se você topar, gravar com o Júlio, dele contar essa experiência dele. Se você topar os 3, se tiver jeito. Nós estamos em 2024, faz muitos anos, eu perdi contato com o Júlio, ele foi para uma outra cidade, de uma outra afiliada, faz muitos anos que nós não nos Qual que é o encontramos. sobrenome dele? Que eu trabalhei em afiliada da Globo, talvez eu o encontre. Eu não vou me lembrar Tá, agora, depois em off porque a era gente tenta procurar o isso. Corre Julião, né? Então foi interessante. Mas se eu conseguir algum contato aqui, te dou o toque. Tá. Cara, ó, foi assim, sensacional. E a gente ainda vai falar mais sobre essa coisa de esporte, da mente mudada pós-bariátrica. E obrigada demais, mais uma vez, viu? E se você quiser deixar algum recado final aqui, fique à vontade. Legal. Mariela, eu quero te agradecer pela oportunidade de compartilhar esse momento. Agradecer a cada um de vocês que acompanharam aqui a nossa conversa, que compartilharam conosco esse momento. Como nós dissemos, você abriu mão de alguma coisa na sua vida para você estar comigo e com a Mariela, então isso me faz muito feliz. Dizer que se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem entrar em contato através do Instagram, @pinducaprado, vocês vão dar uma olhadinha lá, dar uma stalkeada e ver como funciona o meu trabalho. Eu hoje trabalho com análise, com terapia, né, principalmente de atletas. 95% do meu público são atletas e familiares desses atletas, mas eu também atendo outras pessoas que vêm com outras demandas, porque eu cuido do ser humano. E que o podcast Bariátricada continue, né, nessa jornada de trazer mensagens, de contribuir com o outro, né? E parabéns, Mariela, por tudo que você tem colocado para o mundo aí. Valeu. Obrigada, querido. Para você que está aqui acompanhando esse podcast, mais uma vez, muito obrigada, como disse aqui o Pinduca. Estou te esperando no próximo episódio, tá? Lembra? Compartilha esse podcast com outras pessoas que você sabe que vão se beneficiar com o que a gente conversou aqui. Segue, compartilha. No streaming que você está vendo, tem lá, ó, seguir. Tem as estrelinhas, tem as curtidas. Vai lá. E eu estou te esperando no próximo episódio. Um beijo e Deus te abençoe. Tchau, tchau, gente. Gostou? Então clica para seguir e aproveita para compartilhar. Tem sugestão de algum assunto? Só encaminhar nas nossas redes sociais que nós vamos atrás de um profissional top para falar a respeito. Eu te espero no próximo episódio. Já deixa o seu café ou a sua água preparados.